como evitar recomendações de investimento que sejam conflitadas, né? Que tenham algum tipo de conflito de interesse e que a consequência vai ser uma redução na sua lucratividade ou até uma exposição a um risco desnecessário. Nessa live eu vou novamente falar sobre esse problema que existe no mercado brasileiro. Eu já fiz uma outra live falando sobre isso, mas é sempre interessante reforçar esse tema, porque isso afeta muito, né? Como eu falei, tanto na parte de retornos que tu vai ter no mercado financeiro, como do lado de risco, né? Eu acredito que risco ainda seja um problema pior ainda, né? Tu, de repente, ter uma parte do teu patrimônio que seja comprometida em função de um produto que seja inadequado ali para sua carteira, né? Então, esse vai ser o tema, né? Pela segunda vez vai ser o tema da nossa conversa de hoje. Vou falar um pouco ainda nesse sentido sobre a importância de marcação a mercado, né? Por que isso é importante? Aí vou voltar naquele ponto sobre o que é taxa de juros, né? Dentro do mercado financeiro. Não só no mercado financeiro, mas taxa de juros de modo geral. E, mais uma vez, vou retornar ao tema de market time. Por que eu não considero relevante fazer a escolha, a adaptação dessa carteira para o momento do mercado e sim apenas para o quanto você aceita de risco, seus objetivos financeiros. Isso é o que realmente interessa, né? Então, acho que a importância desse tema acho que é muito clara, né? A importância de tu ter ativos dentro da tua carteira que sejam compatíveis com o quanto você aceita de risco e com os seus objetivos financeiros. Isso é o que realmente deveria determinar a alocação estrutural da sua carteira, quanto você tem em cada uma das classes. Se você é uma pessoa conservadora, você não pode ter uma parcela muito grande em renda variável, por exemplo, né? Ou se os seus objetivos são objetivos muito curtos, você não pode ter uma parcela numa classe que o horizonte de investimento tem que ser acima de 10 anos, né? Então, é nesse sentido que surge o conflito de interesse. Quando alguém te recomenda um produto que é inadequado para o seu perfil ou para os seus objetivos, porque aquele produto remunera mais o profissional. E esse é o modelo padrão, é o modelo principal no mercado brasileiro. É um modelo que já foi superado no Reino Unido, por exemplo, já é até proibido. Nos Estados Unidos, mais de 80% do mercado já não usa esse modelo que o profissional é remunerado pelo produto que ele indica, e sim outros que estão atrelados ao patrimônio ou até uma taxa de gestão fixa. Mas esse que tu tem uma comissão no produto e que as comissões são diferentes, é muito claro, é muito lógico que tem algum tipo de problema, que vai ter algum tipo de problema em algum momento, né? Porque se tu tem um produto atrelado à renda variável, por exemplo, que remunera o profissional em 4%, e um produto atrelado à renda fixa que remunera em 1%, é racional do ponto de vista do profissional recomendar o que ele vai ganhar 4%. Agora, o seu interesse enquanto investidor não é esse, né? O seu interesse é ter um produto que seja adequado para você, né? Então é nesse sentido que surge esse conflito de interesse dentro do mercado financeiro. A recomendação do profissional em função da forma com que ele é remunerado ser inapropriada para o investidor, pessoa física, né? Então surge dessa forma de remuneração o grande problema. Só que existem diversas maneiras diferentes que esse problema acaba se manifestando dentro do mercado financeiro. Acho que um produto que muitas vezes é recomendado dessa forma, é recomendado por uma questão de interesse de quem está recomendando, são os COIs, né, os certificados de operação estruturada, né? Então é muito comum o investidor receber esse tipo de recomendação, e não que o produto seja ruim, né? O produto muitas vezes, em alguns casos, o produto não é ruim. Agora, a taxa que ele remunera o profissional é muito alta. Então, a probabilidade desse produto estar sendo recomendado por gerar uma taxa alta e não porque deve cumprir um papel importante na sua carteira é muito alta, né? Provavelmente você está recebendo a recomendação de um produto que é inadequado para você. E aí um outro exemplo que eu até tive contato aqui na consultoria, que eu acho que evidencia muito esse problema, foi de um produto que um cliente que contratou a consultoria chegou com ele na carteira já, que era uma NTNB negociada
corretora, negociado pela mesa da corretora. E no momento que ela foi contratada, era uma NTNB com vencimento muito longo. NTNB é um título híbrido, né? IPCA mais alguma coisa. Essa NTNB no Tesouro, né, porque tu consegue comprar diretamente no Tesouro, tua NTNB, estava sendo negociada IPCA mais 6. Né? E na corretora, ela foi negociada IPCA mais 5,3. Só que não é só esse diferencial de 0,7 que tu vai estar deixando de ganhar. É esse diferencial de 0,7 durante todo o período de remuneração daquele título. Então, é uma remuneração muito alta que tu está deixando de receber em função de um conflito. Isso vai basicamente para quem? Para o profissional que te recomendou. Então, às vezes não é o profissional que é ruim, é o modelo que induz o profissional a tomar decisões, às vezes sem nem perceber. Simplesmente ali tem dois produtos semelhantes, um pouquinho melhor, mas ele nem percebe em função da remuneração dele ser muito maior em um dos produtos. Mas esse é um caso muito claro, né, de que há esse conflito de interesse e de que, dependendo do profissional, ele vai acabar se sujeitando a esse problema para conseguir ter, às vezes até por uma questão de necessidade, né, precisa ter a sua remuneração no final do mês. Então vai acabar recomendando um produto que seja inadequado para o investidor e que seja adequado para ele. Né? Então, esse é mais um exemplo do problema de conflito de interesse. Eu falei que nessa live eu ia explicar um pouco também sobre taxa de juros, né? Sobre por quê, sobre taxa de juros e sobre por que é importante marcação a mercado. Né? Então, vamos começar pensando nisso, né? Esses dois conceitos que são importantes para a gente começar essa discussão. Existe uma forma de precificação do título que se chama marcação a mercado e uma outra que é marcação na curva. Né? Então, isso para produtos de renda fixa. A marcação na curva é quando tu não percebe que existe uma mudança de preço ao longo do período. Então, tu contratou ali, por exemplo, uma taxa de 15% ao ano, durante 5 anos, tu vai ver uma reta na remuneração ou na mudança do preço daquele título. Né? Então, vai sair do valor presente e vai ir até o valor futuro, basicamente dessa forma, né? Basicamente seguindo a remuneração contratada no início. Agora, se for marcação a mercado, o preço desse título vai variar todo momento. A cada mudança na taxa de juros que houver durante o período que tu contratou o título, o preço vai variar. Né? Então essa é a grande diferença. Numa tu vê a volatilidade e na outra tu não vê que existe volatilidade. Mas aí provavelmente você vai se perguntar, mas por que é bom ver a volatilidade? Né? Por que não é melhor simplesmente ver a minha carteira sendo remunerada conforme eu contratei lá no início? Porque taxa de juros é o preço do dinheiro. Então, dentro da taxa de juros, está embutido tudo que existe de risco da economia. O risco da economia vai ser refletido na taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Então, a gente parte dessa taxa. E basicamente, a gente vai adicionando outros riscos e, consequentemente, aumenta a taxa para cada produto. Né? Então, um produto mais arriscado, dentro de um setor mais arriscado, isso tudo vai fazendo com que a taxa de juros daquele produto específico aumente. E se a taxa de juros aumenta, o que acontece com o preço do título? Se a taxa de juros aumenta, o preço do título cai. É aquele exemplo que eu costumo citar em quase todas as lives. Se tu tem um produto que vai te pagar 100 daqui a um tempo, e a taxa de juros nesse período é de 10, o preço dele hoje é 90, 91. Porque 91 mais 10% vai dar o 100 que ele está te prometendo. Agora, se a taxa de juros aumentar para 20, o preço dele vai ser um pouco mais do que R$80, porque 20% em cima desses R$80 vai te levar para os mesmos 100 que ele te prometeu lá no futuro. Só que essa mudança de 10 para 20 pode ser simplesmente um aumento de risco dentro do produto. Por exemplo, se tu está comprando uma debenture, que é risco, que é o crédito para uma empresa, tu está emprestando o teu dinheiro para uma empresa, se a empresa tem algum risco de quebrar, e se ela quebrar ela não vai te pagar,
o mercado vai exigir mais taxa de juros para emprestar para essa empresa. Ou seja, para quem já tinha emprestado lá atrás, vai acontecer uma queda no preço do título. Então tu vai ver o que está acontecendo, tu vai perceber que está havendo um aumento de risco naquele produto. Coisa que não aconteceria se tu tivesse uma marcação na curva. No caso das lojas americanas, por exemplo, da Light, diversas outras empresas de capital aberto que entraram em processo de falência, se tu não tinha essa marcação na curva, né, se tu não tinha essa marcação no mercado, melhor dizendo, tu não ia perceber nada na tua debenture. Simplesmente ia chegar no final e tu não ia ter o teu dinheiro de volta, né? E isso é um problema muito, muito sério. E aí eu estou falando isso porque tem uma correlação muito clara com o conflito de interesse do mercado financeiro, porque é comum por parte dos profissionais que recomendam produtos te oferecerem esses produtos que não tenham marcação na curva, que não tenham marcação no mercado, que tenham uma marcação na curva, porque aí o investidor basicamente não vai incomodar, digamos assim, aquele profissional, não vai perguntar por que está tendo volatilidade, né? É porque ele simplesmente não está vendo. Então, para ter mais clareza dentro do mercado financeiro, o ideal é que tu veja tudo o que está acontecendo. Isso vale para qualquer coisa, né? Muitas vezes tu considera que renda variável seja muito mais arriscado do que renda fixa, é mais arriscado. Só que se tu pega uma renda fixa onde tu está emprestando teu dinheiro para uma empresa, por exemplo, como é o caso da debenture que eu falei, o risco é muito semelhante, né? Tu tem um risco dentro de um produto que é atrelado ao desempenho de uma empresa. Então, da mesma forma que tu sendo acionista, ou seja, tu tendo uma parte do capital social daquela empresa, e aí vai ter que aceitar a flutuação que essa parte da empresa vai ter em função do desempenho dela. Quando tu tem uma dívida com aquela empresa, tu empresta o teu dinheiro para aquela empresa, também ela vai te pagar caso ela tenha condições financeiras, né? Então imagina uma empresa que não vem dando lucro há muito tempo e aí precisa pagar uma dívida que é muito grande. Provavelmente ela não vai pagar uma parte dessa dívida, né? E essa parte da dívida pode ser a sua debenture. Então tem um risco muito grande ali também. Ou seja, é melhor tu entender a partir da taxa de juros o que está acontecendo com aquele ativo, né? E agora, ultimamente vem sendo, ultimamente não, desde o início desse ano, esses produtos eles vêm sendo marcados no mercado. Produtos de renda fixa vêm sendo marcados no mercado, mas em diversos produtos o investidor tem a opção de não ver a marcação no mercado. Então, eu normalmente recomendo para todos os investidores que vejam o que está acontecendo, né? Entendam qual é a marcação no mercado, o que está acontecendo diariamente com o preço daquele título, porque só assim tu sabe o que realmente está acontecendo. E se tu tentar antecipar um produto desses, né, por mais que, por exemplo, o preço da tua debênture esteja ali em R$1.000, porque tu não está vendo a marcação no mercado, quando tu solicita o resgate antes da hora, em algumas corretoras isso é possível, quando tu solicita o resgate antes da hora, o preço vai ser bem menor do que aquele que está sendo mostrado ali na plataforma. Vai ser compatível com o que seria se ele tivesse sendo marcado a mercado. Então, tu vai ter essa surpresa, né, na hora que tu precisar resgatar o teu título. Mais um argumento aí a favor de marcação a mercado, né? Então, esse eu considero um ponto muito importante para o investidor, né, entender o que está acontecendo e, antes de mais nada, também entender o que é a taxa de juros, né? Às vezes isso não fica claro. E aí, por que eu considero também, eu falei sobre market time, né? Sobre não ficar tentando adivinhar o que vai acontecer. Porque, na maioria das vezes, principalmente os produtos de renda fixa, eles vão remunerar somente uma vez o profissional que está te recomendando, na hora que tu compra. Então, na maioria das vezes, quando existem essas recomendações, em função de mudanças, de prováveis mudanças em taxa de juros, em taxa de câmbio, em agregados macroeconômicos, e que, do ponto de vista teórico, até faz sentido, do ponto de vista matemático, até faz sentido, as recomendações normalmente são para te simplesmente mudar o produto que tu tem dentro da tua carteira e acabar pagando mais taxa. Porque é dessa forma que ele vai ser remunerado, é pela rotação da tua carteira.
E isso vai prejudicar muito o desempenho, porque mesmo que, teoricamente, mesmo que do ponto de vista lógico faça sentido tu montar tua carteira, provavelmente tu vai estar chegando atrasado. Eu já expliquei isso em diversas outras lives, né? Quando tu muda a classe que tu está alocado em função de uma mudança no cenário econômico, provavelmente tu está chegando depois que o preço já mudou. Ou seja, está chegando atrasado e tu não vai ter ganho nenhum. Né? Porque no mercado financeiro o que importa são as expectativas. E as expectativas estão mudando todo o tempo. Então, até que a informação chegue a um meio de comunicação, até que chegue ao profissional que está te recomendando, até que ele entre em contato com você para fazer essa mudança, o mercado todo já precificou aquela mudança nas expectativas. Então são as expectativas que mudam todo o mercado financeiro, todos os dias. A cada nova informação que surge, o mercado financeiro vai tentando precificar isso tudo. Né? Tanto que tem um estudo, até está no site da Portfel, que mostra que o desempenho do investidor americano, o desempenho da carteira média do investidor americano é menor do que o desempenho dos ativos que estão dentro da carteira daquele investidor. É pior do que todos os ativos. Tu imagina, tu tem uma carteira que tenha ações, fundos imobiliários e renda fixa pré-fixada. Tenha 3 classes. Aí o rendimento é 10, outro rendimento é 8 e o outro rendimento é 9. E tu tem a mesma proporção de cada uma dessas classes. Se tu tem uma carteira somente com essas 3 classes, o retorno da tua carteira tem que ser 9, tem que ser a média desses 3 somados. Então, 10 mais 8 mais 9 tem que dar uma média de 9. E no caso do investidor americano, ele tem um retorno abaixo do que os ativos que compõem a carteira dele. Isso, no primeiro momento, não faz nem sentido. Agora, quando tu vai analisar por que isso acontece, é porque simplesmente o investidor fica saindo de uma classe e entrando na outra, tentando antecipar o que o mercado vai fazer, e aí ele acaba perdendo todos os movimentos. Né? Então ele chega atrasado na hora que está subindo e sai antes da hora de um ativo que depois vai subir. Então, basicamente uma estratégia muito ruim, essa de market time, e que está atrelado também a recomendações que são conflitadas. O profissional provavelmente está te recomendando um produto porque ele vai ganhar mais taxa quando tu sai de um produto e entra no outro. Né? Então, mais um ponto aí para te ter de atenção com relação a conflito de interesse. Então, o que é o ideal para te conseguir fugir desse problema que existe no mercado financeiro? Porque é um problema dado, né? Então, o que tem que fazer é lidar com ele. Basicamente, tu tem que fazer a tua própria análise. Acho que antes disso, tu tem que saber que ele existe, né? Não tem como resolver um problema se tu não souber que ele realmente existe. Então, sabendo que existe, né? Tô explicando nessa live de hoje, sabendo que existe, um ponto importante é tu fazer a tua própria análise. É tu ter uma noção mínima sobre todos os produtos para te entender se aquilo ali faz sentido para ti ou não. E até antes disso, você tem que saber quais são os seus objetivos e qual é o seu grau de aversão a risco. O quanto você aceita de risco dentro dos investimentos. Porque aí você vai perceber se a recomendação ela não é inadequada para o seu perfil ou para os seus objetivos. Então é uma combinação. Você conhecer os seus objetivos e o seu perfil de investidor, você ter um conhecimento básico sobre todas as classes, para entender se a recomendação que você está recebendo do profissional não é totalmente inadequada para o seu perfil, para os seus objetivos. Né? Então, para isso, você precisa de um mínimo de conhecimento. Porque aí você vai conseguir identificar se isso não é simplesmente para ele, para esse profissional, ganhar mais. Então, essa é uma excelente forma de tu fugir de recomendações que sejam conflitadas. É fazer a sua própria análise. O outro é procurar modelos que não tenham essa forma de remuneração, né? Modelos diferentes, que não tenham esse tipo de conflito de interesse que vai ganhar em cima do produto. Esse é um modelo predominante nos bancos, é um modelo que tem dentro das assessorias de corretoras, grande parte, né? Já existe um movimento de mudança, né, por parte das assessorias, mas é um modelo que ainda predomina no mercado e é muito, muito ruim, é muito danoso para o investidor no longo prazo, né? Quando tu recebe esse tipo de recomendação, né? Que seja interessante somente para quem recomenda e não para quem está
como investidor, né? Então, isso aqui muito mais do que tu ter a parte de lucratividade, retorno dos teus investimentos, é tu ter produtos ali que sejam inadequados e que na primeira crise aquele produto vai acabar caindo muito e tu vai se livrar dele, vai tirar da tua carteira no momento mais inadequado possível, né? Quando tu deveria estar comprando se aquele produto fosse adequado para o seu perfil de investidor. Então, acho que essa live ficou bastante claro, né, sobre esses problemas que são causados por conflitos de interesse. Falei sobre o market times, falei sobre a importância de marcação a mercado, sobre a diferença de marcação na curva e marcação a mercado, de alguns produtos que são normalmente recomendados, que são basicamente por questões de taxa de retorno para o profissional que recomenda e não para o investidor. Eu acredito que esse seja um tema que você tem que realmente dar atenção, né? Porque senão o seu desempenho no longo prazo dentro do mercado vai ser muito ruim, ou até você vai acabar saindo do mercado financeiro porque vai se frustrar em função de um risco exagerado que você vai estar correndo ou uma remuneração muito baixa. Então é isso. Até a próxima live.